Olá, sejam bem-vindos à segunda viagem, à segunda parte que aqui no canal eu vou fazer às minhas estantes, ou seja, às estantes que existem cá em casa. Ora, depois de ter-vos mostrado as estantes onde habitam livros infanto-juvenis, eu decidi que desta vez iria mostrar-vos a estante que mora no meu quarto. Estante essa que não é muito grande, como vocês depois vão ver, mas que contém alguns dos livros mais antigos cá de casa. Livros esses que vieram de casa da minha mãe e que, se eu quiser mais ou menos lembrar-me em que momento é que eu comprei esses livros e li esses livros, acho que tem mais a ver com a minha juventude e entrada na idade adulta, ou seja, vocês vão ver livros sobretudo dos meus 18, 19, 20 anos e vão ver que nessa altura os meus gostos eram um bocadinho heterogéneos, já que eu tanto papava coisas ditas mais exigentes e mais eruditas como José Saramago, mas também papava assim coisas mais lamechas e mais cor-de-rosa, como aquelas obritas que vocês encontram aqui, que eu estou a apontar, que são obritas de chiclete, ledlite e outras coisas assim, ainda mais lamechas como Nicholas Sparks. Mas depois eu falarei disso mais quando vos estiver a mostrar a estante. Aquilo que eu vos posso dizer nesta introdução também é que esta segunda viagem vai dar para ver um pouquinho como é que eu organizo as estantes cá de casa. Vocês sabem que eu sou algo maníaca com organização, mas não significa que eu leve essa mania até a um limite, ou seja, até ao absoluto, porque eu gosto de, como é que eu ia dizer, de organizar as estantes por editoras, mas muitas vezes essa vontade de organizar por editoras nem sempre é cumprida, porque, por um lado, às vezes há autores que saltitam de editora para editora e eu, quando faço a organização, tento fazer por editoras, mas dou primazia aos autores. E se, por exemplo, o autor durante X tempo estiver na editora A e depois mudar para a editora B, vocês vão ver que o que está, a quem que eu dou primazia é ao autor e não propriamente à editora. Para além disso, também tenho às vezes que dar o braço a torcer e como as obras não são do mesmo tamanho, porque eu às vezes tenho edições de bolso, outras vezes tenho as edições ditas normais, nem tudo está juntinho, ou seja, nem tudo da mesma editora está na mesma estante, na mesma prateleira, etc. Não consigo fazer isso. Por isso, esta segunda viagem servirá também para isso e servirá para vocês verem os livros que habitam nesta estante que está aqui atrás de mim. Ok? Então até já à segunda viagem que vamos fazer pelas estantes cá de casa. E até já! Olá de novo, a primeira coisa que eu vos vou dar é uma perspectiva geral da estante. Ela é pequena, é estreita e tem no total 4 prateleiras. Esta que aqui está, e agora deixo, esta é a terceira e por fim a quarta. E vamos começar por cima, vamos subir e vou mostrar-vos a primeira prateleira, que é quase toda ela ocupada por obras de Isabel Allende. Tenho muitas obras de Isabel Allende, tenho 2 ou 3 que continuam a morar aqui por 2 razões. Uma delas tem a ver com o facto de ter sido uma oferta e estar com uma dedicatória, e a outra razão pela qual algumas não estão aqui é porque elas agradaram ao marido, mas a mim não me agradaram. E sendo assim, aquilo que eu vos vou mostrar aqui são as obras que moram cá em casa de Isabel Allende, por ordem cronológica ou nem tanto, porque esta está aqui e não está por ordem cronológica. A maior parte delas eu tenho-as em português, tenho 2 em espanhol, porque na altura quando eu soube da existência delas, elas ainda não tinham sido traduzidas para português, não tinham sido publicadas cá, e então eu preferi comprá-las em espanhol. A primeira que eu tenho é a Casa dos Espíritos. Ui, não me caias, por favor.
Isto de ser pequena e ter estantes altas é o que faz. É esta aqui que tenho, certeza absoluta que tenho mais de 20 anos e eu adoro esta história e não me importaria nada de a reler um dia destes. Depois tenho os contos de Eva Luna e seguindo com Eva Luna tenho aqui a obra que é romance, não são contos. Tenho esta que também é bastante antiga, O Plano Infinito, e eu gostei imenso dela, dos contos da Eva Luna. Da Eva Luna lembro-me pouco. Lembro-me sim que estas duas que se seguem acabam por fazer uma espécie de trilogia com a Casa dos Espíritos. Falo-vos da Filha da Fortuna e Retrato a Sépia. Gostei muito, muito, muito destas obras e aqui sim Isabel Allende ainda era a Isabel Allende de que eu muito gosto. Esta foi a primeira decepção que eu tive com ela, mas isso tem a ver com os meus gostos. Esta obra é mais juvenil e tem muita fantasia. Vocês sabem que a fantasia e eu não nos damos muito bem. Depois, a história clássica do Zorro, que o meu filho está sempre a massacrar-me que eu tenho que ler esta obra, não me perguntem porquê, relê-la. Depois, esta, do que eu me recordo, não sei se é esta que é... sim, é mais biográfica, ou seja, não é de não ficção. Esta é a espanhola que eu tenho cá em casa, a versão espanhola de A Ilha Debaixo do Mar, La Isla Bajo el Mar. Esta e esta que aqui está são as duas em versão espanhola. Inês de la Alma Mia, que tem esta capa bastante sugestiva, mas que é muito boa, tanto esta como esta. Depois estas três são aquelas que verdadeiramente para mim foram uma desilusão e que fazem com que eu hoje em dia já não queira ler mais Isabel Allende, pelo menos as últimas que ela tem publicado. Esta também é de não ficção. Eu acho que toda a gente que leu Isabel Allende conhece esta obra. Esta obra retrata um período negro na vida de Isabel Allende e da morte da sua filha Paula. Esta é uma coletânea de cartas que leitores de todo o mundo lhe enviaram quando conheceram a história trágica da filha. E aqui acabam as obras de Isabel Allende. Depois começam as obras da editorial Presença, que não estão só aqui no meu quarto, estão noutro sítio, acho que no escritório também tenho. Tenho esta de Paul Auster, todas estas obras são bastante antigas. E vamos para baixo e vamos ver que nesta prateleira da estante estão obras que hoje em dia, de certeza absoluta, que eu não compraria, mas pronto. Não é o caso desta, gostei muito desta obra, Memórias de uma Geisha, de Arthur Golding. A Minha Querida Almudena Grandes, quando ainda era publicada em português, Atlas da Geografia Humana, é muito bom, é a história de 4 mulheres que eu gostei muito. Será que eu vou conseguir pôr isto? Acho que não, deixem-me pôr aqui. Foca, isso. Depois, desde aqui até aqui, são Chiclet Ladlit, obras disso, Mike Gale, O Diário de Bridget Jones, esta parelha de autores que escreveu estas 3 obras, finalmente juntos e novamente juntos, são uma duologia, acho eu, O Jovem da Porta ao Lado, que eu reli o ano passado, e depois sim eu tenho estas obras todas de Nicholas Sparks, que conseguem entender que eu quando tinha 18 ou 19, 20 anos, ao mesmo tempo que lia Saramago, também lia Nicholas Sparks, mas pronto, eram os gostos da minha altura. Até aqui Nicholas Sparks, depois Brian Gallagher, também acho que é Chiclet Ladlit, não sei. Esta é de um autor espanhol, David Trueba, pouco ou nada me lembro disto. A seguir uma obra que é lindíssima, sobre a Segunda Guerra Mundial, O Pianista. Há um filme sobre ele e é espetacular. 2 obras que esta acho que é do meu marido, esta é Inês de Castro, romance histórico, e Diário de uma Mãe, que eu pouco ou nada me lembro de que é que trata. Descemos para a prateleira seguinte e aqui vocês têm quase tudo de Ken Follett, exceto esta que aqui está,
tudo romances históricos de Ken Follett, li-os todos, exceto este, A Chave para Rebecca, não li, mas também não me mostra interesse, e reconheço que Ken Follett é um autor que se lê muitíssimo bem, que as obras se leem muito rapidamente. Este Calhamaço, por exemplo, lembro-me que o li em pouco tempo, e ele é deste tamanho, como vocês conseguem ver, e se eu conseguir focar isto, vocês percebem? Percebem? Não sei se percebem porque isto não está a focar, mas eu digo-vos que eu li em 10 dias esta coisa gigantesca. E como percebem, para ler em 10 dias isto tem que ter um ritmo muito rápido de narrativa, e tem, e lê-se muito bem, e fica-se a conhecer muitos factos interessantes da história do século XX. Isto é tudo Ken Follett. A única que não é de Ken Follett é esta que aqui está, que vem de cima, e que é Os Rapazes da Minha Vida, desta autora que eu não conheço, mas que tem um filme, tem uma adaptação de filme protagonizada por esta atriz muito bonita, Drew Barrymore. E agora, por fim, a melhor prateleira desta estante, que é toda ela, como vocês conseguem entender, dedicada ao meu Deus José Saramago. Estas são todas as obras que eu tenho de José Saramago, todas, não, há uma ou outra que devem andar lá para dentro, mas que são muito grandes e que não cabem aqui. Aqui tenho tudo que tenho de José Saramago, não tenho todas as obras dele, mas tenho aquelas que eu considero as essenciais. Desde Terra do Pecado, que foi a primeira que ele publicou. Também tenho Claraboia, que ele não quis publicar quando a escreveu, mas que acabou por ser publicada a posteriori. Tenho, obviamente, Levantado do Chão, o meu Memorial do Convento, que eu amo, de paixão. O Ano da Morte de Ricardo Reis. A Jangada de Pedra, que eu também gosto imenso, e que foi a primeira obra que eu comprei, que me deram, de José Saramago, que tem este aspecto muito, muito, muito velhinho. A História do Cerco de Lisboa, o Evangelho segundo Jesus Cristo, o Ensaio sobre a Cegueira, não poderia faltar, Todos os Nomes, A Caverna, O Homem Duplicado, que eu reli o ano passado, em outubro, creio eu, o Ensaio sobre a Lucidez, As Intermitências, que eu amo, ok? As Pequenas Memórias, que é de não ficção, A Viagem do Elefante, que eu tenho também e que não consigo colocar aí porque não me cabe, tenho nesta versão em espanhol, que me foi oferecida. Caim, Caderno 2, que são os diários dele, Claraboia, e por fim aquela que ele não conseguiu terminar, mas que eu li e que chorei baberranho por aperceber-me de que este foi o último contacto que eu tive com José Saramago, com a escrita dele, e que a partir daquele momento eu nunca mais teria nada de novo escrito por ele. E se ele tivesse terminado isto, seria uma obra fantástica, saborosíssima, daquelas que me iriam encher as medidas, como muitas outras que aqui estão para trás me encheram. Ok? Mostrei-vos assim a estante que mora no meu quarto, uma que tem obras das mais antigas que nós temos cá em casa. E se vocês gostaram, digam por favor se tiverem alguma destas obras que aqui moram nesta estante também, e prometo-vos que um dia destes vos trago a terceira visita guiada por outra estante daqui de casa. Um beijinho muito grande, não se esqueçam de comentar e até ao próximo vídeo. Tchau!